A paz do Senhor Jesus, Pastor Paulo. Aqui quem está falando é o Leonardo. Sou aqui de Santa Cruz, pertenço à Assembleia de Deus pregando a palavra. Então, pastor, a minha pergunta é a seguinte, baseada em 1 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo número 2, que o bispo deve ser irrepreensível e marido de uma só mulher. Será que hoje em dia nós podemos ungir ministros como os pastores, presbíteros, evangelistas e missionários que não seja casado? Responde aí para mim, pastor. Fica na paz. Shalom, shalom, meus irmãos. Que alegria poder me comunicar e interagir com os nossos irmãos. E agora com o irmão Leonardo, de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Irmão Leonardo, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo apreço com Falando de Bíblia e pela pergunta. Podem os solteiros serem ordenados ao santo ministério? Gente, quantas pessoas nós conhecemos que são pastores solteiros, missionários solteiros, evangelistas solteiros, diáconos solteiros? Estão eles sendo alguém que estão rebaixando as verdades da Bíblia? Será que existe esta exceção, segundo a Bíblia? Vamos à Bíblia, falando de Bíblia. Carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, primeira carta, como ele mesmo citou na sua pergunta, os deveres dos bispos e dos diáconos. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja ou almeja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Não convém, ou melhor dizendo, verso 7, convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia na afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência, e também estes sejam primeiros provados, depois sirvam se forem irrepreensível ou irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade, e sem dúvida alguma grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Meus queridos irmãos, nós estamos diante de um texto paulino de aconselhamento para um jovem evangelista que estava cuidando da igreja em Éfeso. Perceba que o jovem evangelista, Timóteo, não tem relatos dele ser casado até esse momento. Existe um relato na carta aos Hebreus, no capítulo 13, nos versos finais, que ele puxou cadeia e depois estava solto. Padeceu cadeias ou cadeia por conta da sua fé, muito provavelmente. E aí, quando você olha para os conselhos paulinos, para o jovem Timóteo, há de se pesar muitas coisas. Por exemplo, em Éfeso, quem foi pastor dessa igreja foi o apóstolo Yohanan, o apóstolo João.
E aí, João, o apóstolo do amor, o que recebera a revelação no Apocalipse, ele foi um grande líder daquela igreja. Ele que andou com Jesus, colocava o seu ouvido junto ao peito de Jesus para ouvir as batidas do seu coração. Ele que viu Cristo ser flagelado, ressuscitar, teve a oportunidade de ver o Cristo glorificado e dando a ele a revelação das coisas futuras, manifestando para ele as coisas apocalípticas. Ele foi o líder da igreja de Éfeso, um homem experimentado. Imagina a tensão, imagina a pressão que o jovem evangelista Timóteo sofria. Existem igrejas que elas separam pessoas solteiras para o ministério. A Bíblia, ela é específica quanto ao bispo, quanto ao diácono, até mesmo quanto aos pastores, entendeu? Agora, existem funções que alguém pode fazer sem ter um cargo ministerial. Por exemplo, pregar, você pode fazer sem ter um cargo ministerial. Você pode fazer missões sem ser pastor, sem ser evangelista. Você pode visitar um presídio e pregar dentro do presídio, falar do amor de Deus, visitar os hospitais. O problema é que a gente vive uma tônica de que a gente tem que ter título. As pessoas andam na rua e quando você pergunta para ela qual é o seu nome, ela diz: eu sou apóstolo fulano, eu sou a bispa fulana, eu sou o pastor fulano. Não, eu não estou perguntando o seu cargo, eu estou perguntando o teu nome. Ok? Cargo, função, título, ministério é outra coisa. Agora, a gente vive dentro de uma sociedade que anda mais preocupada com os seus títulos, com a sua posição, que mostrar quem eles são de verdade. Agora, falando-se de Bíblia, nós lemos um texto paulino, e o texto é claro como água em dizer que a pessoa deve ser casada. Agora, se o seu líder entende que aquela pessoa é responsável para exercer aquela função, ele é responsável sobre quem ele derramou óleo e separou, consagrando aquela pessoa para o determinado ministério. Aí ele também vai entrar no pressuposto que Deus falou com ele, porque todo mundo faz isso, né? Dentro de algumas vontades, coloca a culpa no Espírito Santo. Não, porque Deus me revelou. Mas Deus já deixou a receita pronta na Bíblia daquilo que nós devemos fazer. Eu acho que o pior problema é você levar uma pessoa a um determinado ministério, a uma determinada responsabilidade, sem ensinar para ela o que ela deve fazer naquela responsabilidade. Por exemplo, os diáconos têm uma importância tão grande que eles não cuidam só da mesa do Senhor, eles cuidam também da obra social. Eles podem batizar, eles podem orar, eles podem oficiar casamento em algumas denominações. Só que, como é que a gente enxerga o diácono hoje? Como babá de criança na igreja. Ficar correndo atrás do filho dos outros. A gente rebaixa um irmão porque ele é diácono. Segundo a Bíblia, as mesmas referências que tem a um pastor e a um bispo são as mesmas referências para um diácono. Por quê? Porque o ministério, nós entendemos, segundo a Bíblia, que começa a partir do diaconato. Você vai ao presbitério, ao pastoreio, ao bispado. E lembrando que ser presbítero nessa época aqui era ser maior que o pastor. A responsabilidade do presbítero era de pregar, de orar pelos enfermos e até pela sua oração ter pecados perdoados. E eu não estou inventando ideia aqui não, tá, gente? Está na Bíblia. Agora, o nosso problema é que as pessoas, elas querem se gabar, elas querem subir a um pedestal de que, não, eu sou não sei o que, eu sou não sei o que lá. Eu caí outro dia numa besteira, vou dizer assim, de estar numa determinada igreja, visitando, era o pregador da noite, o pastor me pediu para que eu ministrasse a ceia do Senhor. E eu peguei uma das bandejas do cálice e fui endereçar a um irmão que eu conhecia. E eu conheço já de longas datas, e na época ele já era pastor,
é pastor até hoje. E quando eu fui entregar a bandeja para ele, ele virou para mim e falou assim, eu não trabalho mais com isso aí não. Agora já sou pastor, isso aí é a vez de outro. Ele desprezou o serviço da mesa do Senhor, porque agora ele era pastor, como se pastor não servisse. Pegou a visão, meu irmão? Então a gente precisa entender que o título é apenas uma consequência, irmão Leonardo, daquilo que a gente já pode fazer e faz com excelência. Eu não vou esperar um título para começar a fazer. E a resposta é, receitada pela Bíblia, eu tenho um problema. Por quê? Paulo está falando com um jovem evangelista que tem a função de pastor diante de uma igreja e não há referência de que ele é casado. Olha que interessante. Então, eu também não posso impedir a obra de Deus na vida de alguém. Agora, existe uma referência bíblica para pontos específicos que a pessoa precisa ser casada, ela precisa ser uma pessoa que respeite os limites da sua casa, não pode ser dado ao vinho, não pode ser espancador, não pode ser uma pessoa de língua dobre, linguaruda, falador demais, tem que ser sua boca refreada, tem que dominar a sua casa, porque se você não tiver domínio da sua casa, não souber como cuidar da sua casa, como é que você vai cuidar da obra de Deus? Então a coisa vai muito além do que a gente pensa. E eu glorifico a Deus pela sua pergunta, porque trazendo luz a essa pergunta, eu digo que as necessidades da igreja, elas criaram as oportunidades também de ministério. Porque quando você vai ler em Atos dos Apóstolos sobre a instituição dos diáconos, o problema era bobo. Era a briga entre as viúvas helenistas e as viúvas judias. Por conta dessa situação, os apóstolos estavam atarefados pregando a palavra, ensinando, cuidando do rebanho, e eles tiveram que instituir homens cheios do Espírito Santo, homens que eram comprometidos com a verdade para distribuir a ação social da igreja, para cuidar para que ninguém fosse desfavorecido. Então, quando a gente fala de ministério, a gente tem que falar de coisa séria, ou seja, respeitar a oportunidade que nos é dada. O problema de muita gente é que eles jogam a oportunidade fora, desprezam a porta que Deus lhe abriu e não fazem com afinco como devem fazer aquilo que Deus lhe deu como chamado. Então a gente precisa pensar um pouco mais sobre esta questão. Deus abençoe, faça como o nosso irmão Leonardo de Santa Cruz, prepara o seu vídeo, 30 segundos, fala de onde você está falando e aqui, falando de Bíblia, nós vamos responder a você. Beijão no coração dos meus conterrâneos cariocas. Eu também sou carioca, sou assembleiano e tenho dificuldades, às vezes, de ver alguns irmãos que são do ministério, solteiraços, vira e mexe, está namorando uma e outra, não tem compromisso com nada, noiva com uma hoje, no outro mês está noivado com outra, daqui mais 6 meses, não sabe se está namorando mais, aí não, porque não era de Deus. Então para que entrou na casa da menina lá e foi namorar? Então a gente precisa termos consciência do que fomos chamados e precisamos levar a sério a obra de Deus sobre a nossa vida dentro dessa oportunidade. Deus abençoe, falando de Bíblia.